do Senhor. Meus irmãos, agradeço a Deus por mais uma semana e nós estamos aqui para trazer mais uma lição, né, desse tópico de curiosidade bíblica. A gente está falando sobre a lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD, que esta semana traz por título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Essa é a lição 8, que será ensinada em classe no dia 20 de fevereiro, no próximo domingo. Para nós é uma alegria profunda de você estar aí, né, do outro lado, nos prestigiando com a sua presença, dando seu joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando. Hoje está o irmão Eliel, como sempre, tirando um pouco do seu tempo para nos trazer um pouco desse conhecimento em relação a esta lição. E o irmão Eliel, Pai do Senhor, irmão Eliel, amém, seja bem-vindo mais uma vez, né? Amém. Mais uma semana. A gente está grato a Deus aqui por estar aqui com os irmãos. O Senhor já pode trazer o textuário e a verdade prática. Amém. Né? Convidamos irmãos, amigos que estão aí do outro lado para estar pegando o seu exemplar da Bíblia, para estar juntamente conosco, lendo a palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, para a nossa meditação este dia. Versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A verdade prática diz: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos Evangelhos. Amém. Essa lição a gente vai estudar 3 pontos, né? O primeiro ponto é o Pentateuco e a lei de Deus. O segundo ponto é os Evangelhos e a mensagem de Cristo. Os Evangelhos, né? A mensagem de Cristo. E aí o terceiro ponto é uma mensagem transformadora. São esses 3 pontos, né, que a gente vai estar abordando para falar nesta noite, né, irmão Eliel? A começar pelo primeiro ponto ali que fala sobre o Pentateuco. O Pentateuco nós falamos na lição anterior, né, falando ali sobre os 5 livros da Bíblia, né? Ali começa o princípio, né, irmão Eliel, dos ensinamentos perante a lei, do qual muitos homens, né, hoje a lei, mesmo fora da Bíblia, no cotidiano normal, muitos são baseados e tirados da lei de Deus sobre o Pentateuco. Amém, irmão Josias. Deus leva o povo de Israel ao Monte Sinai. Quando ele leva o povo de Israel ao Monte Sinai, ele leva para entregar as leis. As leis foram entregues ao pé do Monte Sinai por volta de 1446 a.C., com a intenção de formar uma nação. Uma nação precisa de lei que viesse a reger eles. Então Deus entrega as leis cerimoniais, as leis sociais, as leis civis. Por que não dizer também que tinha pontos trabalhistas também dentro da lei, que definia até o tempo de trabalho do sacerdote até sua aposentadoria. Então tudo isso foi dado ao povo de Israel lá no pé do Monte Sinai, em que Deus faz uma aliança com o povo de Israel e entrega a lei ao povo de Israel. E dá início aí os escritos sagrados como ponto de partida, o Pentateuco. O Pentateuco significa volumes, cartuchos, ou seja,
tinha aí 5 volumes, que seria Gênesis, Êxodo, Número, Levítico E e Deuteronômio. Deuteronômio. Então, esses 5 livros é composto pelo Pentateuco, os judeus também chamam de Torá. É esse o significado. Amém? O segundo subponto fala sobre a grandeza da lei. Ele diz a seguinte expressão: estuda-se a lei sobre 3 aspectos: morais, que possui validade permanente para todos os povos; cerimoniais, que trata da liturgia religiosa dos judeus; e civis, que dizem a respeito da responsabilidade do israelita como cidadão. Dentro daquela lei tinha responsabilidades que o cidadão israelita deveria cumprir. Deus ensinava ao povo de Israel, através da lei, a terem regras, terem algo que guiasse ele, regesse ele, através da palavra, através da lei que ele tinha entregue a Moisés. Amém. Léo, a lei, ela conduz o homem a um ensinamento de, por exemplo, quando Moisés teve os 10 mandamentos, quando Moisés trouxe ali as pedras dos 10 mandamentos, ele trazia para um homem uma lei, mas a gente observa num todo o contexto que homem algum, a não ser Jesus, ele não conseguia, por exemplo, cumprir todas as leis, né? Todos os mandamentos. Não conseguia se cumprir. E aí a gente vê nos dias de hoje que muitas pessoas, após Jesus, o Novo Testamento, falando dessa forma, alguns chegam a desfazer um pouco do Antigo Testamento, podendo falar de uma maneira, de uma linguagem popular. Algumas pessoas não unem, e a gente observa que os dois, tanto o novo como o antigo, eles andam juntos. Ou seja, Jesus, por várias vezes, mencionou o Antigo Testamento e as profecias que falavam sobre a sua vinda. Positivo. Não é isso? A gente observa que quem estava o apóstolo Paulo, ele usa o Antigo Testamento. Jesus usa o Novo Testamento. Os demais apóstolos usam o Antigo Testamento. Então, eles faziam uso do Antigo Testamento, já que não existia o Novo. E eles conseguiam ter a iluminação para entender as profecias que estavam no Antigo Testamento. Então, Paulo diz: tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensinamento foi escrito. Ele está falando de quê? Qual é o livro que ele está falando se não existia o Novo Testamento? Está falando da lei. Da lei. Então, ele fazia o uso da lei. A lei, ela tinha a sua função, irmão José. O apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, ele fala sobre Adão. E é interessante que ele diz que a morte passou a todos os homens, até aquele que não cometeu o pecado de Adão. Quem é que não cometeu o pecado de Adão? Todos aqueles que estavam da lei para trás. Eu sei que eu estou falando lá do outro lado para teólogos, para doutores, para mestre que está ouvindo. É verdade. E a gente observa que quando o apóstolo Paulo fala isso, os amigos podem confirmar também no comentário, ele vê que quem não cometeu o pecado de Adão foi todo aquele que não tinha uma lei. Quando não existia uma lei, o pecado não podia ser imputado com justiça sobre ele, porque ele não tinha lei. Então, quem não pecou o pecado de Adão? Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé. Todo descendente de Sem, todo descendente de Sete, antes da lei, Abraão, Isaac, Jacó, não cometeu o mesmo pecado de Adão. Por quê? Porque Deus deu uma lei, um mandamento direto para Adão.
Então, quem desobedeceu e cometeu um pecado de ofensa foi Adão e não os demais. Mas no momento que Deus entrega a Israel a lei, e agora o povo tem que cumprir esta lei. Quando ele descumpre essa lei, ele está cometendo o mesmo pecado de Adão. Então eu e você, quando não observamos as leis, o mandamento de Deus, estamos de uma vida desregrada na presença do Senhor. Certo. Não estamos da forma que Ele quer. Ele cometeu o pecado de Adão, porque agora existe aqui uma lei, é a palavra de Deus. Quando a gente não se guia por ela, a gente está cometendo o pecado de Adão. Aí ele diz, mesmo aquele que não cometeu o pecado de Adão, é todo aqueles que viveu antes da lei. Todo aqueles que viveu antes da lei não cometeu o pecado de Adão. Mas a morte passou por eles também. Passou também. Foi. Amém. Muito bom. Eliel, inclusive até marquei aqui, falando ali em Mateus capítulo 5, versículo 17, que só para mencionar, deixa eu pegar aqui Mateus capítulo 5, versículo 17, muito conhecido. Não cuideis que vim destruir a lei, né? Ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Isso Jesus, no Novo Testamento, falando, né? Que veio para cumprir a lei. Cumprir a lei. Não abrogar. Não abrogar, mas cumprir. Justamente isso que você... Quando Deus entrega a lei ao povo, então todo povo tem aquela força de vontade de tentar cumprir a lei. Mas eles não conseguem cumprir a lei na sua complexidade. Eles tentam, mas não conseguem. A lei, ela tem uma função que a gente vai falar ela no terceiro subponto. Terceiro subponto. A gente vai ver qual é a função da lei. Vamos entrar no terceiro subponto? Vamos sim. Vamos para o terceiro subponto. A lei e a fé cristã. A lei e a fé cristã. As escrituras afirmam que a função da lei era transitória. Hebreus 10 e 1. Vamos estar lendo Hebreus capítulo 10, versículo 1. Diz a seguinte expressão: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não imagem exata da coisa, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam cada ano, porque cada ano pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. É interessante que ele diz que a lei é uma sombra dos bens futuros. A sombra, ela não é realidade, irmão Josias. A realidade é aquele que está fazendo a sombra. Quem era a realidade era Cristo. A lei era apenas uma sombra daquilo que viria no futuro. E quem é que viria no futuro? Jesus. Jesus é que era a realidade. A lei era apenas a sombra. Em algum momento o apóstolo Paulo diz que era o espelho, um reflexo. A lei. A lei também, conforme está no texto que a gente observa em Gálatas 3:19, fala que ela serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. Porque a lei, um aio, ele conduzia a criança do seu senhor, que seria um servo, muitas das vezes um escravo, que seria até filósofo, bastante estudado na época. Ele conduzia o filho do seu senhor para a escola, e ele também trazia o filho do seu senhor. O aio tinha essa função de ensinar o filho do seu senhor, muitas vezes, a comer, a se comportar, a sentar. Então o aio, ele conduzia. Então a lei também teve a mesma função. A lei fez com que a gente olhasse para Cristo. O que é interessante, amém, Eliel? O que é interessante é que quando você fala aqui sobre o aio, a gente entende que se não fosse pela lei, o homem não entendia a Cristo.
Com certeza. Não entendia. Então, a gente vê ali que no livro de Levítico, o próprio Pentateuco fala e dá menções desde o livro de Gênesis a respeito do Messias que adivinha, né? Falando sobre as menções, várias menções de Jesus. Então, não se entendia Cristo sem entender a lei. Mesmo não conseguindo, como o senhor mesmo falou, atingir todos os métodos, né? Porque hoje quando a gente se depara com a lei, é muito simples, uma parte muito simples da lei que é ama o teu próximo como a si mesmo. E muitas vezes a gente não consegue alcançar esse objetivo em algumas situações. Por isso que muitos homens não alcançaram, e Jesus, quando veio, ele alcançou todos esses métodos, né? Como sendo a própria lei, falando dessa forma, e nos dando o direito de alcançarmos pela graça, através dele. Não é isso? Com certeza. É interessante que Jesus cumpriu toda a lei e inaugurou a graça. A graça foi inaugurada por Jesus no momento que ele cumpriu toda a lei que estava escrita pelos profetas do Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento. E a lei tem a sua função. Conduzir a gente a Cristo. Foi ela que conduziu a gente a Cristo. Foi ela que conduziu a gente a Cristo. Sem ela a gente não chegaria a Cristo. Então a lei tem seu papel fundamental na redenção e na salvação do homem. Amém? Acabou o primeiro ponto, às vezes, gente. A gente já encerra aqui o primeiro. O segundo ponto da lição fala o Evangelho, a mensagem de Cristo, né? O conceito do Evangelho. Mateus, Marco e Lucas, eles falam de Jesus na Galiléia. Já João, ele fala sobre Jesus na Judéia. E aí tem aqui uma palavra que é sinóticos. O que significa, irmão Eliel? Por quê? A própria lição em si fala que eles são bastante semelhantes entre si. Eles contemplam de uma mesma forma o ministério de Jesus. É interessante que a gente observar Mateus, Marcos e Lucas, eles narram o nascimento de Jesus. Enquanto que a gente observa que João não narra o nascimento de Jesus, assim como João é diferente dos outros três. Isso que a gente chama Mateus, Marcos e Lucas de sinóticos, por causa da semelhança que tem entre si. João é um pouco diferente deles, por isso que não é chamado sinóticos. Não é isso? A gente vê o ministério de Jesus sendo narrado pelos 3 primeiros evangelistas lá na Galiléia, enquanto João fala do ministério de Jesus na Judéia. Então, o evangelho de João é diferente dos demais, dos primeiros 3. Mas o significado é o mesmo. O significado de evangelho é evangelion, que é boas novas. Então, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João traz uma boa notícia, que o Messias aí chegou. Embora Mateus diga que ele é rei dos judeus, Marcos chama ele de servo, Lucas chama ele de filho do homem, e João chama ele de Deus, ou filho de Deus. Todos 3 estão falando sobre as boas novas. Jesus Cristo chegou. Segundo subponto fala a mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, sua vitória na tentação do deserto, passou a pregar: é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Jesus Cristo. Marcos 1,15, Lucas 4,43. João enfatiza que o reino divino não é deste mundo,
João 18:36. O Evangelho indica que as profecias messiânicas se cumpriu em Cristo. Então, os Evangelhos, ele vai estar sempre apontando para Cristo, ou o reino de Deus. O reino de Deus é Jesus Cristo vem instaurar o seu reino. É interessante que a gente observa Mateus mostrando Jesus como rei dos judeus e trazendo também para os seus ouvintes, para os judeus, que Jesus seria o rei. Todo rei precisa de súditos para compor o seu reinado. Não existe um rei dentro de um palácio sozinho. E a primeira coisa que Jesus veio foi alcançar o ser humano para que fosse seu servo, seu súdito, para ele instaurar o seu reinado. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, mas existe uma igreja que foi escolhida, foi salva por ele. Jesus Cristo hoje reina. Mas aonde é que Jesus reina? Sobre a igreja. Jesus Cristo não reina sobre o mundo. Jesus reina sobre a igreja. Mas um dia ele vai vir como um rei, sentado em um cavalo branco. E na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, enquanto estava aqui, ele sempre pregava o reino de Deus que seria instaurado por ele. Amém, Eliel. Inclusive aqui nessa lição ele faz menção aqui de Jesus como descendente de Davi, né? Filho de Davi, para ser rei. E ele diz o reino dos céus, e Mateus 14:17, falando também sobre Jesus como justamente o que o senhor falou: o meu reinado não é deste mundo, mas, né, dos céus. E aí ele constituiu aqui um reinado próprio através da igreja, né? Foi isso que o senhor acaba de falar. Eu acredito que esse segundo ponto, Eliel, a gente fecha, né? No terceiro subponto, Eliel, a gente viu aqui a mensagem do reino. E o terceiro subponto é a mensagem da salvação, né? É isso. A mensagem da salvação. Nos evangelhos de Jesus, identificado por 3 títulos principais: Salvador, né? Aí, Cristo é Senhor, Lucas 2:11. Mateus registra que ele veio para salvar o povo do pecado. Mateus 1:21. Marcos afirma que é preciso quem crê em Cristo para ser salvo. Aí, Marcos 16:16. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. João esclarece que ele é o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. Então, nesses 4 evangelhos, a gente percebe que todos eles estão falando sobre... Sempre apontando. Apontando Jesus como Salvador. Como Salvador. Como Salvador. Então, o que nós entendemos é que não tem outro caminho à salvação, não ser em Cristo. Em Cristo. Todos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, apontam para Jesus como o Salvador. O Salvador. Esse é o tema central dos evangelhos. Salvador, outra hora ele é chamado de Cristo, outra hora ele é chamado de Senhor, outra hora ele é chamado Filho do Homem, muitas das vezes por Lucas, Filho de Deus por João, né? E assim sucessivamente. Mas os evangelhos estão sempre apontando para Jesus como um Salvador, aquele que veio redimir a raça humana. Glória a Deus. Amém. Fechou. Fechou. Terceiro ponto, irmão Eliel, fala: a mensagem é transformadora. Aí o primeiro subponto já fala: a transformação do caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Amém? Amém. Ele diz:
é interessante que ele diz, na lei, o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, ele apresenta orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Todos os mandamentos mostravam ao israelita como ele deveria viver, como ele deveria se comportar, como ele deveria agir diante das situações. Então, toda a lei, todos os mandamentos mostrava para Israel, orientava Israel de como eles deveriam viver. E os evangelhos não é diferente. O evangelho também nos ensina de como nós devemos viver o nosso dia a dia. Exceto, a gente observa aqui que ele fala acerca da guarda, da guarda das leis cerimoniais. As leis cerimoniais eram leis que foram para o povo de Israel. Então, as leis cerimoniais, hoje, para os dias atuais, não vale a gente seguir as leis cerimoniais, mas sim as leis que vai caracterizar o nosso dia a dia, que vai nos ensinar a andar, a se comportar, a agir diante das adversidades e o nosso dia a dia. Então, ela é um guia. Tanto o Antigo Testamento como os Evangelhos é um guia para a nossa vida, irmão Josias. Exatamente, Eliel. Então você falando isso aí sobre as leis, não precisa ali as leis cerimoniais, a gente se depara com aquela parte lá que quando o jovem procura Jesus, aquele jovem rico, ele procura Jesus e Jesus resume, né? No final, ama o teu próximo, ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Jesus já resume ali e já dá ali uma mudança de caráter naquele jovem, né? Ele chegou julgando que ele conhecia toda a lei. Que ele conhecia toda a lei, os 10 mandamentos. Ele cumprir só 2. Cumpre 2, você não está conseguindo cumprir. Se conhece as 10, não consegue cumprir 2. Cumpre os 2 e pronto, volta vendo teus bens, né? Então o que Deus está falando, que Jesus está falando justamente isso, né? Se o homem conseguir cumprir esses 2 mandamentos, com certeza, né? E a gente observa o Evangelho, vamos dizer que ele cumpre esses 2 mandamentos. Ele está mudando o caráter dele. Só a graça divina consegue mudar o caráter do ser humano. E aí, para a gente encerrar esse tópico, meu Léo, o que eu falo para o amado ouvinte da palavra de Deus outra vez eu conversando com o irmão Eliel aqui, em uma das suas citações, e ele falava sobre a escada, né, que é uma escada. E eu acredito que seja os degraus mais frágeis para o homem passar, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então é aí que entra a graça, porque nenhum homem antes conseguiu esse feito sem Jesus. Moisés falhou, Adão falhou e todos foram falhando. De homem a homem foi falhando. E Jesus veio para redimir, ou seja, para, através de Jesus, a gente ter direito à salvação. Porque se a gente amar a Deus, aí a gente consegue amar o próximo, né, irmão Eliel? Com certeza. Eu resumir nisso aí. Com certeza. Vamos para o segundo sobreponto, Eliel, fala sobre a restauração da família. O Evangelho Esse é muito importante, né? também tem o poder de restaurar as famílias. A gente observa aqui na lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 24 e versículo 1, ele diz: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos por ela, achar coisa feia, lhe fará escrito o repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se o homem visse alguma coisa feia na mulher, ou não quisesse ela mais, isso é pela lei. Pela lei, poderia dar carta de disquete. Poderia liberar ela, podia se separar por escrito, escrever e deixar a mulher. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho nos ensina aqui que Deus une, não separa o homem. Olha, Léo, agora o senhor falando isso aí, eu vou ser bem breve aqui para não tirar a sua linha de raciocínio. Eu me lembrei lá da lição passada quando nós estávamos lendo sobre a interpretação da Bíblia.
O camarada muitas vezes ali não se prepara para ler uma mensagem, trazer uma mensagem, vai lá abrir qualquer versículo, se depara com isso aí, ele vai trazer uma distorção por completo de ensinamento, não é verdade? Com certeza fazendo com que as famílias se dissolvam. Porque quando há uma separação, sofre os filhos, Verdade. sofre a esposa, o esposo, e a família se acaba, porque a estrutura nossa, irmão Josias, é a nossa família. Não é isso? É a nossa família. Então, várias famílias se dissolveram quando se dava a carta de disquete. Quando o homem achava alguma coisa feia na mulher, escrevia uma carta e liberava a mulher a uma outra mais nova ali, e assim ia. Isso acabava com as famílias. Isso acontece. Mas o evangelho é diferente. Acontece hoje também. Hoje acontece isso, acontece hoje das pessoas que não seguem a linha do evangelho. A linha do evangelho. Que não segue, acontece isso hoje, claramente a gente ainda vê isso acontecer aí notoriamente, né? E algo que me chama a atenção no que o senhor está falando é que o próprio Jesus, e na citação ali aos evangelhos, fala que, por exemplo, há exceções, né? São justificadas em caso de morte, infidelidade, né? Que é infidelidades, aí a dissensão do lar pelo descrente, muitas vezes a mulher casada com um camarada que não é cristão, o camarada enche a cara, chega em casa querendo bater, querendo espancar na esposa, a esposa se não aguentar mais, e há uma exceção ali para poder dar caminho a um divórcio, mas o interessante é que no final de tudo isso, aí em Mateus, do capítulo 5, do versículo 9, capítulo 5, 9 ao 44, a gente vai ver ali que está falando que aquela condição de perdão. O evangelho ensina a perdoar. Ensina a perdoar. Mas mesmo em meio à situação, você através de oração, de joelho, aguentando aquela situação, perdoa e decide a permanecer. Continuar. Mas é interessante que a lição diz preferível. É preferível. A mulher vai decidir. Ela foi traída pelo esposo, aí ela, no momento que ela foi traída, que é uma exceção de se separar por traição, mas fica a critério do agente que foi traído. No caso, se for a mulher que foi traída, a decisão é dela. A decisão é dela. Pode ser que ela perdoe, mas não queira ficar com ele mais. E pode ser que ela perdoe e continue com ele. O evangelho nos ensina a perdoar. Essa é a base do evangelho. A conservar a família. O evangelho veio para restaurar as famílias. Amém? Amém. Terceiro. Aí o terceiro subponto fala sobre a regeneração da sociedade. Né? Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que faz parte da lei, diz respeito a Deus e à sociedade. E envolve pensamentos, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em duas ações: amar o Senhor e amar ao próximo. Mateus 22 e 37, como nós falamos. Amém? Quem ama ao Senhor, ele ama ao próximo. E isso, dentro da sociedade, faz com que seja uma sociedade pacífica. Não é isso? Quem ama a Deus, ama ao próximo. Quem ama a Deus, não mata, não rouba, não trai. Então, isso faz com que a sociedade seja regenerada. Não é isso? A gente pode observar que o que acontece em nosso meio, de tantas mortes, tantos homicídios, tantas coisas ruins acontecendo, é a falta de amor a Deus e possivelmente ao próximo. Não é isso? Então, quando o Evangelho diz amar a Deus e amar ao próximo, isso restaura, irmão Josias, qualquer sociedade, pior que ela esteja, na classe mais baixa que ela esteja. Mas se obedecer esses 2 mandamentos,
essa sociedade vai ser restaurada. Restaurada. Glória a Amém. Deus. Amém. Eliel, para nós encerrarmos, né, eu gostaria que o senhor concluiu todo aqui o terceiro Amém. ponto, tem mais Concluiu, alguma sim. coisa? Está satisfeito? Não, satisfeito, o tempo já nos Satisfeito, o permite. tempo, né? O tempo Não permite já- a gente mais à frente. já pede-nos a parar. Eliel, faça suas considerações finais a esse trabalho, agradecendo aí a todos os inscritos, ouvintes da Palavra de Deus, né, que está aí, que tem nos dado esse privilégio, né, Eliel? Porque o motivo de nós estarmos aqui é por você, que está aí, que tem nos dado a honra de nos acompanhar toda semana neste trabalho. Amém. Amém. Agradecemos a Deus a todos que têm assistido a gente, têm acompanhado nosso canal. Ativa o sininho aí, curte, pode fazer as perguntas, nosso irmão Josias responde, ou eu respondo. E é uma satisfação estar com vocês em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, em que mostra a importância do Pentateuco e da lei, e mostra também a importância dos evangelhos, o poder da lei e o poder do evangelho. O poder da lei era este: apontar para Cristo. A lei vai ser sempre um espelho, vai ser o aio e vai ser a sombra. Mas Cristo, que é o evangelho, ele é a realidade. E estamos vivendo esta realidade em nossas vidas. Que Deus continue abençoando a vocês em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.